Fala, meus cabeçudinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise hoje com os jogos desta sexta-feira de futebol, mesmo aí sem os grandes campeonatos europeus. Temos alguns jogos interessantes para poder trabalhar, temos MLS, temos Série B, temos alguns jogos aí que dá pra gente poder fazer as análises. E antes que vocês perguntem aí nos comentários, dá uma olhada nisso aqui. Fui inventar de fazer um procedimento estéticozinho de limpeza, simplesmente deu reação alérgica. Fui tentar ficar menos feio e fiquei mais feio ainda. Olha pra isso. Que loucura, né? Faz parte. O que eu não poderia era deixar de gravar o conteúdo pra vocês, né? Então já comenta aqui, valeu cabeçudo, tamo junto cabeçudo. Que eu poderia muito bem dizer assim, pô galera, ó, não dá, não vou ter como gravar e tal, não. Mas é mais importante o meu compromisso com vocês do que a minha estética aqui, do que aconteceu. Mas faz parte. Galera, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve agora mesmo. Estamos pertinho de bater a meta de 100 mil inscritos. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta sexta-feira. Vamos à análise do nosso primeiro jogo, porque temos a equipe do Copenhague enfrentando a equipe do Randers. É a final aí da Superliga da Dinamarca. O Copenhague marcou um ou mais gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. Ambas marcam nas últimas 4, pelo menos um gol na partida no primeiro tempo em 90%. E você tem do outro lado um Randers que não perdeu 8 das últimas 10 partidas. Deixa eu puxar aqui os últimos confrontos entre essas duas equipes. Tivemos aí um 4-2 Copenhague, um 4-0 Copenhague, 1-1, 1-0 Randers, 2-0 Copenhague, 3-1 Randers, 2-0 Copenhague. Temos aí uma boa variação de resultados, principalmente quando o jogo é fora da casa do Copenhague. A minha análise para esse jogo aqui, galera, é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho. Odd 1.80, jogo de final, jogo mais aberto, as duas equipes indo para cima. Pedro, cabeçudo, se fosse para você colocar o seu palpite para uma das equipes vencer o jogo, aí eu colocaria a equipe do Copenhague. Mas aqui tem a melhor odd, o melhor valor, é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho na partida, com a odd de 1.80. Vamos à análise do nosso segundo jogo, porque temos MLS, o campeonato americano. New York City enfrentando a equipe do San Jose Earthquakes, lá de São Francisco. Galera, na classificação, o New York City é o terceiro colocado, porém, lá nos Estados Unidos tem muito isso aqui, ó. O Inter Miami é o líder, mas já tem 17 jogos. O New York tem 2 jogos a menos e tem 26 pontos. De toda forma, mesmo que o New York venha vencer os seus 2 jogos que tem a menos que o City, ainda assim ficaria 2 pontos a menos do que a equipe de Lionel Messi. Estou até aqui com a camisa linda. O New York City marcou 19 gols em 15 jogos. É uma média de mais de um gol feito por jogo. E tomou 16 gols, também uma média acima de um gol tomado por jogo. Aí a MLS tem muito isso também do over goals, muito presente. Aqui, ó. Mais ainda é o San Jose. O San Jose em 15 jogos fez 23 gols. Fez mais gols do que a equipe do New York City, que está na terceira colocação, mas tomou 34 gols, tomou 2 ou mais gols em todos os seus jogos. Caramba, média altíssima. New York City venceu os últimos 4, marcou 1 ou mais gols em 90%. Do outro lado, do San Jose não venceu nos últimos 4 e sofreu 1 ou mais gols em 90%. Temos aqui duas opções para esse jogo. Uma é a vitória do New York City jogando dentro de casa, e a outra que para mim é melhor ainda, é mais de 2.5 gols com a odd de 1.57. O campeonato americano MLS, que tem uma média alta de gols, que tem aí over gols bastante presente nos seus jogos. Beleza? Então New York City contra San José, a minha análise mais de 2.5 gols. Vamos ao nosso terceiro jogo, agora a Série B, porque temos a equipe do Ceará enfrentando em casa a boa equipe do Coritiba. Duas equipes que estão disputando aí, ó. A parte de cima da tabela é o sexto contra o sétimo colocado. O Ceará tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A equipe do Coritiba tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Apenas um ponto de diferença entre as duas equipes. Duas equipes que, aí ó,
A equipe do Coritiba, ela é uma equipe de fazer poucos gols e tomar poucos gols. Fez 6 e tomou 3. Deixa eu só dar uma olhada se a equipe do Coritiba é a melhor defesa do campeonato. É exatamente isso, é a melhor defesa do campeonato. A segunda aqui, temos o Operário que tomou 5 gols, só tinha tomado 2, mas tomou 3 para a equipe do Coritiba no último jogo. E é isso mesmo. Temos a equipe do Goiás. A equipe do Goiás tomou apenas 4 gols e a equipe do Santos tomou apenas 5 gols. A equipe do Coxa tomou apenas 3 gols nesse campeonato até agora em 7 jogos. Uma média aí de menos de 0,5 gols por jogo. Porém, a equipe do Ceará marcou 12 gols em 3 jogos. Então temos uma boa disputa aí. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? O menos de 3,5 gols numa odd de 1,20. Pedro, a odd é baixa. Cabeçudo, essa odd está muito baixa. Mas é uma odd para você trabalhar em uma aposta múltipla. Se você quiser trabalhar com a aposta seca um pouco mais arriscada, menos de 2,5 gols com a odd de 1,60. Mas eu particularmente vou trabalhar com essa odd de menos 3,5 para poder fazer uma múltipla com outro mercado, outro jogo, beleza? Então Ceará e Coritiba, a minha melhor análise, menos de 3,5 gols. Se você quer arriscar um pouquinho mais, menos de 2,5 gols. E o nosso quarto e último jogo para fechar com chave de ouro as análises dessa sexta-feira, temos Goiás enfrentando a equipe do Sport. Opa, deu até uma atualizada aqui. O Goiás é o terceiro colocado e o Sport é o quinto colocado. Agora detalhe aqui para o Goiás. O Goiás jogando dentro de casa. 3 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 9 gols feitos e nenhum gol sofrido. O Goiás está muito bem jogando dentro de casa. Fora de casa, a equipe do Sport é a segunda melhor visitante, atrás apenas do líder Santos. Em 3 jogos, tem 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Fez 4 gols e tomou 3 gols. Pedro, e aí? Qual a melhor análise para esse jogo, para a gente poder fazer uma boa operação para essa partida? Galera, ambas as equipes marcarem pelo menos um gol com a odd de 1,91. Apesar do Goiás não ter sofrido nenhum gol durante o início dessa competição, os 3 jogos que jogou dentro de casa, mas não enfrentou uma equipe tão bem qualificada quanto a equipe do Sport, que é séria candidata também a acesso para o Brasileirão Série A. Então a minha análise para Goiás contra a equipe do Sport é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho na partida, é isso mesmo, para os dois times fazerem pelo menos um gol independente do resultado. Lembrando que o Sport de 3 jogos e fora de casa ele marcou 4 gols e o Goiás de 3 jogos dentro de casa ele marcou 9 gols. Ou seja, temos bastante padrão para que ambas as equipes façam pelo menos um golzinho nessa partida. Essa é a minha análise para esse jogo de Série B, encerrando a nossa sexta-feira de futebol. E o palpite gratuito está na tela para vocês para essa sexta-feira, justamente no confronto de 2 equipes que têm grandes chances de subirem para a primeira divisão, para a Série A do Brasileirão em 2025. Goiás contra a equipe do Sport, o jogo vai acontecer aqui em Goiânia e a minha análise é que ambas as equipes marquem pelo menos um gol na partida. O Sport que marcou 4 gols em 3 jogos fora de casa e a equipe do Goiás que marcou 9 gols em 3 jogos dentro de casa. Coloquei aqui uma unidade é de 1.000, odd 1,90, retorno de R$ 1.900. Esse é o palpite gratuito dessa sexta-feira de futebol, análise do cabeçudo para vocês. Encerrando mais um vídeo de análise, eu sei que foi meio difícil vocês prestarem atenção no jogo e ficar olhando o meu procedimento estético para ficar mais feio, mas vamos nessa, galera. Valeu, gratidão a todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho junto comigo. Deixei o palpite gratuito aí no jogo do Goiás contra a equipe do Sport. Não garanto, mas vou fazer o possível para estar lá nesse jogo, ao vivo, presente, acompanhando. Eu sou simplesmente apaixonado por futebol. Se eu pudesse, eu ia para um jogo todos os dias. E quando eu tô em casa, eu assisto mais de 3, 4, 5, 6 jogos num único dia. Isso é realmente paixão. Valeu, galera. Abração, tamo junto e até a próxima.